Então é isso, chegamos ao último vídeo da nossa série, o Evangelho de Marcos. Estudamos desde o primeiro capítulo até esse que é o capítulo 16, o último capítulo do Evangelho. Versículo por versículo, é claro que nem todos os versículos precisaram da mesma atenção, alguns a gente apenas leu. Mas eu queria agradecer você por ter chegado até aqui, foram quase 2 anos aí de jornada e foi um prazer ter você, eu aprendi muito nesse período, preparando esse material, em oração, em estudo. Isso foi muito importante para mim e eu queria, antes de começar, agradecer você. Esse é o canal Escândalo da Cruz, eu sou o Pierre Alcanfor, seja muito bem-vindo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. O primeiro dia da semana aqui, obviamente, é o domingo. E essas mulheres levavam aromas, para que elas pudessem embalsamar o corpo de Jesus. Isso evitava o mau cheiro. Mostrava toda a dedicação dessas mulheres, a dedicação com a qual elas se entregaram a Cristo desde o início do ministério. Então, até o fim de sua vida, nós vemos essa dedicação. Mas essa dedicação revela algo também especial. O fato delas estarem preocupadas em embalsamar o corpo, em evitar o mau cheiro e tal, todo esse cuidado também revela que os discípulos de Jesus, de fato, não esperavam que ele fosse ressuscitar. Apesar de todos os avisos, de todas as profecias, de tudo que Jesus havia dito, os discípulos, e agora também as suas servas, suas discípulas, não acreditavam que ele pudesse ressuscitar. Isso é algo interessante, porque a incredulidade é algo que marca o ser humano. Deus escolheu aqui suas humildes servas para serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Não foram os líderes religiosos, não foram os doutores da lei, foram essas humildes servas. Há uma coisa interessante. Aí diz o anjo, aqui não fala que é um anjo, fala que é um jovem de vestes brancas, mas as vestes brancas normalmente apontam para uma figura angelical. A gente viu isso na transfiguração, que aparecem com vestes brancas e tal. O fato desse anjo dizer, digam aos discípulos dele e a Pedro, ou seja, ele isola Pedro aqui na conversa, demonstra um carinho especial, uma atenção especial para aquele que havia negado Jesus, agora há pouco, 3 vezes, e tinha caído num pranto, um choro convulsivo de arrependimento. Então isso mostra que mesmo Pedro tendo negado a Cristo, mesmo tendo se acovardado, o amor e a misericórdia de Deus se derramam sobre a vida dele. E como dissemos no vídeo anterior, a partir da chegada do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, em Pentecostes, nós não vamos ter a oportunidade de estudar isso agora, lá no livro de Atos, você vai ver um Pedro muito mais corajoso e muito mais ousado na pregação do Evangelho. Aqui diz que essas mulheres ficaram amedrontadas e não disseram nada a ninguém. Mas quando a gente vai ler os outros evangelhos, a gente descobre que após elas terem tido uma experiência pessoal com Jesus, Jesus aparece pela primeira vez a Maria Madalena, então elas parecem ter se recuperado desse susto, desse trauma, da visão do anjo e da notícia da ressurreição, e elas sim divulgam o que elas viram aos discípulos e às pessoas. Esse capítulo não é um capítulo que vai trazer muito comentário, ele não traz muita dificuldade para a nossa apreciação, para o nosso estudo aqui.
Mas nós vamos entrar sim num trecho agora, os versos de 9 a 20, que são os mais discutidos entre os críticos textuais. A crítica textual é essa ciência, né, que estuda os manuscritos antigos, tentando, através da comparação entre eles, chegar ao texto mais próximo do que teria sido o original. Então, esse é o trabalho do crítico textual. E é quase unanimidade que esses versos de 9 até o 20, até o fim desse evangelho, não são de autoria de João Marcos, não são de autoria de Marcos. É claro que há divergência, é claro que há críticos textuais que vão defender que sim, mas é quase uma unanimidade até entre críticos textuais cristãos que esse trecho foi adicionado posteriormente, tá? E isso se deve ao fato de que o evangelho termina de forma muito abrupta. Então nós não sabemos se ele de fato termina aí, se tinha algum texto a mais, e esses versos de 9 a 20 tentam lidar com essa dificuldade, tentando dar um desfecho ao evangelho, ou se de fato acabava aí. Então muitas pessoas vão dizer, muitos estudiosos vão dizer que o texto acaba aí, com as mulheres amedrontadas sem saber o que elas vão fazer. E isso criaria um suspense para nós que estamos lendo também e colocaria a questão para nós também. O que nós vamos fazer com a notícia da ressurreição de Jesus? Então, para muitas pessoas, e eu acho bastante interessante essa linha de argumentação, o fato do Evangelho de Marcos ter terminado abruptamente revela uma intenção do autor em deixar uma pergunta àquele que está lendo o Evangelho. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com a notícia de que Jesus ressuscitou? O que nós vamos fazer com tudo isso que lemos? Por isso o evangelho terminaria de forma tão abrupta. Outros discordam, diz que não, o evangelista jamais faria isso, então deve ter algum texto final, se não esse, algum outro. Então, esse capítulo, na verdade, ele traz essa discussão, tá? Esse final de Marcos é muito discutido e fica aí para você se aprofundar. Eu só queria te dizer que tudo leva a crer que, sim, dos versos 9 a 20, não estamos diante de um texto autêntico. A boa notícia é, tudo que é tratado aqui nesses versos vai ser tratado em outros versos que não são discutidos, tá? Versos em outros evangelhos, em outras partes da Bíblia. Nada do que foi falado aqui acabaria simplesmente se eliminássemos esses versos, porque eles vão ser repetidos em outras passagens que estão fora de discussão. Ok? Então vamos ler os versos de 9 a 20, mas eu sugiro que você não forme doutrina a partir desses versos por causa dessa discussão. Mas vamos lá analisar com cuidado. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O que deixa essa discussão ainda mais acalorada é o fato de que alguns pais da igreja, aqueles líderes da igreja que vieram logo após os apóstolos, ali no século II, por exemplo, Justino Marte, Irineu, eles citam esses versos. Então isso deixa a gente um pouco curioso, porque se já era citado logo no II século como sendo de autoria de Marcos, fica a discussão, Outro detalhe é que nos manuscritos onde esse trecho não aparece, existe uma espécie de espaço, como se houvesse ali uma previsão de que um texto seria escrito.
Então há muita discussão, nós não vamos esgotar isso aqui, claro, mas era minha obrigação te alertar a respeito de toda essa discussão que existe no meio acadêmico. Bom, nós vimos aqui a incredulidade dos discípulos, como eu havia mencionado. Eles não acreditaram enquanto não viram Jesus. Então não se preocupe com a sua dificuldade em crer, isso é algo extremamente normal. Essa grande comissão, como ficou conhecida, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, você não precisa se preocupar porque ela também está em outros evangelhos. Então essa ordem é dada a todos os cristãos de pregar o evangelho. Inclusive, em obediência a essa ordem de Jesus, esse canal foi iniciado, né? Estamos aqui pregando o evangelho em obediência à ordem de Jesus. É interessante porque Jesus não, como a gente trabalhou até aqui, ele não tem essa preocupação com o relativismo, né, como nós temos hoje. Ele não fala ide por todo mundo e respeite as crenças de cada um. Ele fala ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não há que se respeitar nesse sentido de que eu não vou falar para não ofender a sua religião ou a sua crença. Essa não é uma preocupação de Jesus, é uma preocupação nossa. Para Jesus nós deveríamos ir pelo mundo e pregar o evangelho, ponto. E aqui também há outro aspecto bastante interessante, também muito discutido, que é a questão da fé e batismo ou somente fé. Vou te explicar. O texto diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então muitos levantam a ideia de que o batismo é necessário para a salvação, né? Bom, nós teríamos que abrir pelo menos algumas exceções, porque o ladrão na cruz, por exemplo, ao lado de Jesus, para o qual Jesus diz que ainda hoje estaria com ele no paraíso, esse ladrão não batizou. Então, no mínimo, nós teríamos que abrir exceções. Mas não parece ser isso que o texto diz. O texto parece apontar para a ideia de que o batismo se segue à fé. O batismo é a expressão pública da fé. O batismo, ele segue necessariamente aquele que crê. Mas se isso não for possível, não quer dizer que a pessoa não tenha alcançado a salvação em Cristo. Tanto é que o complemento da frase diz o seguinte, mas quem não crê será condenado. O texto não diz, mas quem não crê e não for batizado será condenado. Não é isso que o texto diz. Então, o batismo aqui parece ser simplesmente uma consequência natural da fé. Aquele que crê é batizado, certo? Mas aquele que não teve a oportunidade de batizar, uma pessoa no leito de morte, uma pessoa por qualquer outra razão não pôde batizar, o que vai salvar a pessoa é a sua identificação com Cristo por meio da fé. E com isso nós concluímos o nosso Evangelho de Marcos. Como eu disse no início desse vídeo, foi uma jornada de aproximadamente 2 anos, em que analisamos praticamente verso a verso. Aqueles versos que não traziam maiores desafios, a gente apenas leu, né? Eu quero te agradecer nesse momento por chegar até aqui comigo, né? Terminamos aqui o nosso estudo. E eu queria te convidar nesse momento final a refletir, a tirar um tempo de oração, para que você assimile tudo que foi falado aqui nesses 29, 30 vídeos, eu não sei quantos deram aí. Porque você tem, com certeza agora, a essência do Evangelho em suas mãos. Não há novidade para você em termos salvíficos. O que eu quero dizer com isso? O que uma pessoa precisa saber para alcançar em Cristo o descanso, a salvação e a paz, você tem tendo assistido esses vídeos. Na verdade, precisaria de muito menos, né? Uma pessoa ali com 10 minutos consegue explicar a essência do Evangelho, mas a gente quis fazer essa jornada mais profunda e você tem todos os elementos agora para se lançar, né, em oração, em súplica, para que Deus se revele em seu coração, não somente de forma intelectual, mas que Ele se revele na sua experiência, na sua vida. Eu peço a Deus de todo o meu coração que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, que Ele derrame sobre você a paz que nós tanto precisamos nesse mundo, que Ele derrame sobre você fé. Eu sei que nós não temos capacidade de ter fé, até a fé é Deus que dá, até a fé é Deus que derrama no nosso coração. Então eu peço a Deus que Ele te liberte de todo mal, que Ele abra os seus olhos para você compreender a graça de Deus, que você possa contemplar a face de Cristo na sua casa, na sua família e ser salvo, ser liberto de toda prisão, de toda cadeia,
né, espiritual, emocional, física. É isso que eu desejo a você. Eu termino esse estudo derramando essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua casa, seus filhos, seus amigos, que você tenha uma vida plena, cheia de alegria daqui para frente. Não sei se vamos voltar com algum outro estudo, fica em aberto aí, mas foi um grande prazer caminhar com você. Eu fico até emocionado de ter chegado nessa situação, de ter caminhado desde o primeiro capítulo até hoje com tantas dificuldades, tantos empecilhos, mas Deus derramou sua graça e a gente pôde chegar até o fim. Foi um grande prazer, grande abraço a você, a gente se vê.